Vamos continuar com a segunda semana da quinzena. Então, nós vamos começar com a leitura de outro texto. Esse texto é de gênero parlenda. Vamos lá, então. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é fino, bate no sino. O sino é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, número 2. Agora encontre o nome das imagens no diagrama e pinte de cores diferentes para destacá-las. Então, nós temos a imagem lá no texto e também temos aqui embaixo. São essas palavras que vocês vão encontrar, né? Que é o cachimbo, o jarro, o sino, o touro, o buraco, né? A gente e o mundo. Então, vocês procurem no diagrama e pintem cada uma de uma cor para ficar bem destacado, para a professora poder corrigir. Continuando, aqui nós temos um calendário. Temos um calendário vazio, né? Então, temos aqui mês. Qual que é o mês? Então, nós vamos preencher o calendário do mês de agosto. Então, escrevam aí agosto, que é o nome do mês que nós vamos preencher o calendário. Então, o mês de agosto começou no domingo, tá? Começou no domingo, foi o dia 1º. Por isso que a professora já colocou o número 1 na coluna do domingo aqui. Então, vocês vão continuar preenchendo até o dia 31, que é o último dia do mês. Então, preencham do dia 1 ao 31 o calendário aí com os números. Depois o número 2. Relembrando a parlenda da atividade passada, qual o nome do dia da semana que aparece na parlenda? Pinte a coluna no nome desse dia da semana. Então, o próprio nome da parlenda já fala o nome do dia da semana. Então, pintem a coluna toda essa coluna aqui de vermelho, tá? Todos os dias dessa coluna, todos os quadradinhos, né? Número 3. Pinte o dia de hoje no calendário de verde e escreva abaixo o nome do dia da semana que representa o dia de hoje. Então, quando eu falo dia de hoje, é o dia da atividade, tá? Então, tá aqui o dia da atividade, é dia 3/8, é referente a esse dia letivo, terça-feira, tá? Então, pintem lá qual que é o dia 3. E depois que vocês pintarem, vocês vão escrever na linha qual dia da semana que caiu esse dia, ok? Receberam esse panfleto, né? Dengue mata, mude sua atitude, elimine os criadores do mosquito. Então, aqui nós temos várias informações sobre a dengue. Então, aqui, ó, como é o mosquito, né? Que ele é silencioso, ele voa baixo, voa longe, até 5 quilômetros de distância, infecta pessoas de regiões diferentes, ataca no início da manhã ou no fim da tarde, vive bastante, ó, 30 dias. Ele é pequeno, preto, com manchas brancas e mede cerca de até 1 centímetro. Como ele se reproduz? Ele espalha os ovos em lugares diferentes, isso aumenta as chances de reprodução. Ovos resistentes sobrevivem até 1 ano e meio num local seco. Então, os mosquitos nascem em até 1 semana em contato com água parada e reprodução rápida. Também se reproduz na água suja, né? Então, por isso que a professora já falou, né, em algumas outras atividades, que é importante deixar o quintal limpinho, reciclar o lixo, para que eles não se reproduzam. Então, aqui, os sintomas da dengue são febre alta, com início súbito, né, súbito do nada acontece uma febre, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, manchas vermelhas no corpo, tonturas, náuseas e vômitos, dor no corpo, moleza, cansaço, dor nas articulações. Sinais de gravidade são fortes dores abdominais, sangramento no nariz, na gengiva e boca seca. Até que está escrito, se você tem algum desses sintomas, procure ajuda. Então, aqui nós temos todos esses sintomas. Então, aqui, o panfleto ele abre aqui no meio, né? Então, aqui, logo no meio do panfleto, nós temos aqui dengue mata, né? Mude, só precisamos acabar com os criadores do mosquito, que é o que já está escrito na capa, né? Então, aqui nós temos dicas de como evitar, né, a proliferação desse mosquito, né? Já que ele é tão perigoso, nós temos que evitar que ele nasça, né? Então, lá, siga essas dicas. Nós temos aqui, ó, pratinhos de vasos de plantas, elimine água, coloque areia até na borda. Temos os pneus, elimine água e guarde-os em local seco. Se não for possível, coloque areia nos pneus para não acumular água. Garrafas de vidro ou plástico, guarde-as sempre com o gargalo para baixo, né? Virar as garrafas para baixo. Lixeiras dentro ou fora de casa, feche bem o saco plástico e mantenha as tampas fechadas. Entulhos e sobras de construção, evite o acúmulo, ele pode se tornar foco de reprodução do mosquito.
bromélias ou outras plantas que acumulam água. Remova a água parada nas folhas 2 vezes por semana, pelo menos. Ralos, verifique se há entupimento ou não. Se for utilizá-los, se não for utilizar, mantenha-os fechados. Lajes e calhas, retire sempre a sujeira de água acumulada. Bandejas externas de geladeiras, né? Retire sempre a água, escove a bandeja com água e sabão. Vasos sanitários, deixe a tampa sempre fechada. Em banheiros pouco usados, de descarga 1 vez por semana. Às vezes tem aquele banheiro lá de fora que não usa muito, né? Piscina, trata com cloro, limpa 1 vez por semana. Tampinhas de garrafa, cascas de ovo, latinha, embalagens e copos plásticos ou qualquer outro objeto que possa acumular água, coloquem tudo em um saco plástico e feche bem para jogar no lixo, né? Potes para água e comida dos animais domésticos precisam ser lavados pelo menos 1 vez por semana, né? Escovadinhos, bem lavadinhos, lá com uma buchinha, com uma escova, né? Então, essas são dicas muito importantes para que a gente não deixe esse mosquito nascer lá na casa da gente, né? Porque se a gente não quer que ele nasça, a gente tem que começar primeiro em casa, né? Vocês fazem isso na casa de vocês podem ajudar os pais de vocês pra gente eliminar esse mosquito de vez, porque ele é muito perigoso. Assim como o vírus que a gente tá vivendo agora do coronavírus, nós ainda temos a dengue, que é um problema muito sério e mata muitas pessoas. Então, aqui são dicas. Então, virando aqui, nós temos também... Aqui já tem os sintomas, a professora já leu, né? Então, é isso. Nós temos essas informações aqui no panfleto, para que vocês possam utilizá-las para responder as perguntas. Então, aqui na atividade de geografia, com a ajuda dos seus familiares, vocês vão responder as perguntas abaixo. Todas essas informações estão no panfleto. Então, professora, eu não consigo escrever tudo isso, mas está tudo lá no panfleto, né? Alguém que estiver ajudando você vai te ajudar a localizar essas informações, mesmo que talvez você não leia tão bem, não escreva tão bem, é só você olhar lá no panfleto, pode até copiar de lá as respostas, ok? Então, o que é a dengue, né? Então, você vai responder para mim, o que é a dengue? É um mosquito, né, que transmite essa doença, então você vai explicar ali. Como ela é transmitida para as pessoas, né? Pela picada do inseto, né? Pelo mosquito, né? Quais os principais sintomas da doença? Nós temos aqui os sintomas do panfleto, que a professora já leu para vocês. Escreva algumas dicas para evitar que o mosquito se prolifere, espalhe e se reproduza. Então, nós temos várias dicas aqui. Vocês podem escolher algumas e colocar aqui. Não precisa ser todas. Número 6. Para terminar, copie a frase da capa do panfleto, tá? Então, se eu copiar mesmo, dengue mata, mude a sua atitude, elimine os criadores do mosquito. Então, é isso que é para fazer. Releia a parlenda hoje é domingo para realizar as atividades abaixo, tá? Então, volta lá e relê. Agora, com os colegas, façam a leitura, então, no caso, com os familiares de vocês, dos versos e batam palmas cada vez que pronunciadas as palavras destacadas. Vejam no exemplo. Então, nós temos aqui buraco. Então, a gente vai bater palma cada vez que falar uma sílaba. Bu, bate palma. Ra, bate palma. Co, buraco. Então, a intenção aqui é vocês perceberem quantas sílabas tem na palavra. Tá vendo quando a professora fala, a professora dá uma pausa? Bu, ra, co. Então, são 3 sílabas. Então, anote, letra B. Anote quantas vezes você bateu palma para cada palavra. Então, nós temos aqui as palavras. Fraco. Quantas vezes? Buraco. Fundo. Mundo. Anotem o número aqui na frente. Letra C. Escreva nos quadrinhos as palavras faltantes dos versos a seguir, separando-os em blocos sonoros, quer dizer, separando-os em sílabas. A gente é fraco, mas eu vou separar em sílabas. Fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Então, vocês já vão saber quantas sílabas tem, porque tem que colocar cada sílaba em um quadradinho aí. Continuando aqui, agora nós vamos ligar as palavras que rimam. Então, cachimbo, rima com qual palavra? Rima com domingo. Então, liga lá. Touro, rima com qual palavra? Com ouro, né? Com as palavras que terminam iguais. Então, liga lá. Então, vocês vão ligar as palavras que rimam. Número 3. Agora escreva os dias da semana na sequência correta. Se precisar, consulte o calendário da atividade anterior e coloque a ordem em que aparece cada dia da semana, usando os números ordinais. Depois escreva o nome
do número por extenso. Aí eu coloquei como exemplo para vocês entenderem melhor. Domingo é o primeiro dia da semana. A semana começa no domingo. Então, domingo é o primeiro. Então, eu coloco o número original primeiro. E escrevo depois por extenso. Primeiro. E assim por diante. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, assim por diante. Vão escrever por extenso, ok? Continuando aqui na quinta-feira, nós temos o mesmo texto, né? Então, nós vamos reescrever a parlenda completando com as palavras que faltam. Então, temos as imagens aqui do lado para relembrar, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo. Então, assim por diante, vocês vão completar. Depois do número 2, nós temos complete as palavras com N do navio, né? Ou com M do macaco. Então, aqui nós temos uma regrinha que nós vamos aprender aqui, eu vou explicar para vocês. Quando vai N e quando vai M? Eu vou usar o M do macaco quando a palavra que vem depois for P de pato ou B de bola. Então, por exemplo, valente. Logo depois do M ou do N, vem a letra T. Então, se é a letra T, eu vou usar o N normalmente. Quando não for P nem B, eu uso o N do navio. Então, valente, eu vou colocar N do navio. Domingo. Vem o que depois? Vem o G. Então, o G não entra na regra, então vai ser N do navio. Cachimbo. Cachimbo já é B. Lembra da regrinha que a professora falou? Então, é o M do macaco. Porque antes de P e B, eu sempre vou colocar o M do macaco. Então, as palavras que não tiverem P e B vai ser N do navio. Então, é só prestar atenção na palavrinha que vem depois e seguir a regrinha. Logo depois, aqui na atividade de geografia, novamente, vocês vão voltar lá naquelas perguntas que vocês fizeram sobre a dengue, que a professora explicou para vocês o panfleto. E vocês vão lá no caderno de produção de texto, novamente. Vão pular uma linha da última atividade que vocês fizeram, que foi a lista do nome dos animais. Pulando uma linha, vão colocar a data dessa atividade, que é o dia 5, né? Coloca 05-08. E vão escrever um texto. Nossa, professora, mas eu não sei escrever um texto. Mas você vai seguir as etapas que a professora está explicando. Primeira coisa que você vai fazer é escolher um nome para seu texto, um título. O que você pode falar sobre a dengue no seu texto, nas perguntas que você respondeu? Então, pulando uma linha, coloca a data e coloca um título. Vai pular mais uma linha e vai copiar as perguntas, só as respostas. Copia a resposta número 1 numa linha, põe ponto. Vai na outra linha, copia a resposta número 2, põe ponto. Nós vamos transformar as perguntas em um texto, mas do jeitinho que você escreveu lá, você só vai copiar no caderno de produção de textos, formando assim um pequeno textinho. Entenderam? Se não entenderam, podem perguntar para a professora no particular. Ok? São ajuda dos familiares, né, na questão do uso do caderno. A gente sempre começa o parágrafo no caderno. Terminou, né, tem os limites do caderno que a gente não pode passar, que são as linhas. Então, prestem bastante atenção na hora de copiar. Façam devagar, sem pressa, do jeitinho de vocês, tá bom? Na sexta-feira, nós temos aqui outra parlenda. Então, vamos escrever uma parlenda, trocando as figuras pelas palavras e escreva no quadro. Então, nós temos lá, fui à padaria tomar um café e lá encontrei um cachorro de um rabo em pé e refrescava lambendo um picolé. Então, vocês vão reescrever essa parlenda aqui embaixo, trocando as imagens pelas palavras. E depois vão copiar no caderno de produção de textos, mas trocando o nome das figuras. E você vai escolher o nome das figuras para a parlenda. Então, vai pular uma linha do texto que vocês escreveram da dengue. Vai colocar dia 6, tracinho do 8, e vai escrever lá a parlenda. Vai começar lá, fui a... Aí vocês vão escolher o lugar que vocês foram. Tomar um... O que vocês tomaram? Pode ser um refrigerante, um suco, um leite, o que vocês quiserem colocar. E lá encontrei um... Aí pode ser outro animal, não precisa ser o cachorro. De um rabo em pé, de uma orelha em pé, pode ser, né? Depende do animal que vocês escolheram. Que se refrescava lambendo um picolé, um sorvete, um pirulito. Então, vocês podem trocar as palavras, tá bom?
no caderno de produção de textos.